Jamais na tradição romana, a crisma foi separada do coração mesmo do sacrifício da missa. Qualquer tentativa de transformar essa missa em um evento eclesial autônomo corria o risco de fazer da santificação sacramental um acontecimento institucional, esvaziando o sentido profundo do rito. Mas Pio XII quis reformar a Semana Santa e, bom, a primeira das cerimônias da Semana Santa seria Domingo de Ramos, né? Mas no Tríduo, a primeira das cerimônias do Tríduo seria a missa in Cena Domini, que ele vai desmembrar, vai voltar a desmembrar em duas missas e fazer a missa crismal, que aí pela primeira vez recebe esse nome. Ela não era chamada de missa crismal até então. Pio XII quer conservar a doutrina, mas ele quer, sabendo que ele estava abrindo um pouco mão do simbolismo de todos os sacramentos derivarem do sacrifício de Nosso Senhor na cruz, ele queria dar uma cerimônia própria só para os olhos, para que eles por si só tivessem o seu momento específico, né? Mais catequético. Ele queria exaltar as duas coisas. Então, em vez de ter uma missa só com o aspecto do mandato e o aspecto dos olhos, ele queria fazer uma só para os olhos e uma só para o mandato. Então a intenção dele era separar. Assim como um pouco todas as coisas que mudaram nessa reforma de 55 da Semana Santa, ela de certa forma abre um pouco o caminho, prepara um pouco as inteligências e as vontades para alterações, né? Então tem esse caráter. Foi meio complicado, né? A gente analisa a posteriori, claro, mas de fato criou esse ambiente de mudança. Mas de fato havia uma boa intenção ali de Pio XII de ressaltar, de aumentar o caráter pedagógico, digamos assim. O padre Jean-Pierre coloca como priorização do aspecto pedagógico, não mais do mistagógico, né? Ou seja, do mistério. Já naquela época, este simpático padre aqui, Monsenhor Léon Gromier, veja, ele nasceu em 79 e morreu em 65, trabalhava no Vaticano desde a época de São Pio X, especialista em liturgia, foi cônego da Basílica de São Pedro, era consultor para a Congregação dos Ritos, foi muito crítico dessa reforma toda de 55. Ele denunciou aqui como uma subversão sob pretexto de restauração. E lembre-se, né? Já estava na reforma de 55, Bonini já estava lá, né? Arquitetando muitas mudanças. Ele critica essa ruptura do vínculo entre o sacrifício da cruz e a consagração dos olhos, critica a introdução dessas estruturas que não tinham fundamento na tradição, critica especialmente a ideia de uma missa separada para a benção dos olhos, afirmando que jamais na tradição romana a crisma foi separada do coração mesmo do sacrifício da missa. Qualquer tentativa de transformar essa missa em um evento eclesial autônomo corria o risco de fazer da santificação sacramental um acontecimento institucional, esvaziando o sentido profundo do rito. De certa forma, é muito interessante que ele tenha morrido em 65, porque aí nós temos a garantia de que ele falou isso sem saber o que ia acontecer. E aconteceu exatamente isso.